Olá, turma! Hoje iremos iniciar um novo capítulo. Novamente iremos citar a água, né? Tratamento de água, tratamento de esgotos. Então, vamos dar início ao saneamento básico. O conceito de saneamento básico. O que é o saneamento básico? São medidas que têm o objetivo de alcançar níveis de saúde, né, no mínimo satisfatórios, por meio de quê? Abastecimento de água potável, né, que é a água que consumimos, coleta e disposição de esgotos, coleta de lixo, educação da população para a saúde, tendo a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida, né, dos centros urbanos, como também as comunidades rurais. Quando eu falo centros urbanos, estou falando de cidades, capitais. E comunidades rurais, a gente também pode chamar de cidades menores, né, como interiores. Então, de quem é a responsabilidade e a competência de fazer, né, acontecer essas medidas? Então, é o governo e a sociedade. Ou seja, o governo deve garantir esse serviço de coleta de lixo e o cidadão, né, de embalar o lixo que produz, que é no caso o lixo doméstico da sua residência, e colocá-lo em local adequado para a coleta. Então, o governo tem que oferecer essas medidas, mas também as pessoas devem trabalhar junto com o governo. Assim, essas atividades, elas irão ser mais benéficas, tanto para um como para outro, né? Essas atividades, elas estão relacionadas ao saneamento, que exige responsabilidade, tanto nossa, né, como ser humano, como dos governos, né? No caso, o prefeito, o governador, o presidente. Então, essas atividades, né, ela é uma lei, né? Ela tem a Constituição de 1988, então compete à União, né, desenvolver essas maneiras, essa atividade na parte urbana, né, inclusive habitação, com saneamento básico e transportes urbanos. Também é competência da União e dos estados, do Distrito Federal e os municípios promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e também de saneamento básico. E também atribui aos municípios a competência de organizar, né, e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Então, compete uma cidade o prefeito, compete uma capital o governador, né, compete ao país o presidente, fazer com que essas atividades necessárias e essenciais aconteçam para as pessoas, né, terem uma saúde boa, ter uma melhor moradia e uma coisa principal, saneamento básico. Então, as principais atividades são abastecimento de água, afastamento de dejetos, né, sistema de esgoto, coleta, remoção e destinação final do lixo, drenagem de águas pluviais, controle de insetos e roedores, higiene dos alimentos, controle da poluição ambiental, saneamento da habitação, dos locais de trabalho e de recreação, saneamento aplicado ao planejamento territorial. Então, essas principais atividades aqui, né, elas precisam ser reforçadas, precisam ser realmente utilizadas para que as pessoas tenham melhor moradia, tenham uma boa saúde. Então, aqui é um sistema de abastecimento de água, né, coletivo. Esse tema aqui iremos trabalhar em outra aula, que veremos como é que a água é tratada até chegar em suas residências. Sobre o sistema de abastecimento de água, né, como a gente vai ver aqui só uma síntese, que o mais trabalhado vai ser na próxima aula é o seguinte, né? Essas águas que chegam da nossa residência, água potável, elas são captadas em rios, lagos e represas, lagoas, né? Elas são transportadas, são colocadas na estação de tratamento, passa por alguns processos de limpeza até chegar em nossas residências.
Aqui é sobre esgotamento sanitário, né? Vocês podem ver outra simulação de como é captação, né? Dos dejetos, sensação de tratamento de esgoto, né? Que precisam. Então, isso são atividades necessárias que qualquer cidade tem que ter, né? Para assim as pessoas terem uma vida melhor, uma vida mais sadia e mais saudável. Sobre o esgotamento sanitário, então é o seguinte: tem que ter a construção do sistema público de esgotamento sanitário, que tem como objetivos a coleta de esgoto individual ou coletivo, o transporte e afastamento rápido e seguro de esgoto, seja através de fossas ou de sistemas de redes coletoras, e o tratamento e disposição final, isto é, o destino a ser dado ao esgoto tratado. Isso compete à União, aos distritos, aos prefeitos, aos governos fazerem, oferecer esse serviço. Tipo de esgotos, né? Então tem os esgotos domésticos, né? Que são caracterizados como esgotos de águas imundas e que contém material fecal, né? Que são fezes, e como esgoto de águas servidas, que são provenientes de lavagens e de limpezas domésticas. Já o esgoto industriais são caracterizados os despejos industriais de águas que passam por processos industriais diversos. Então, tem o esgoto doméstico, né, das residências, e tem os industriais que são das indústrias e empresas. Aqui é uma simulação, né, montagem de lixo, né, do solo, como é que é utilizado o lixo. Vocês irão ver isso depois, né, como é que realmente é feito. Sobre o solo, né, assim, dos solos são retiradas as substâncias minerais e orgânicas que constituirão os alimentos das plantas e dos animais. É do solo que o homem constrói a sua casa, seu ambiente de trabalho e de lazer. É nele também que o homem semeia o vegetal, nutritivo para si e para os animais de criação. O solo, né, se ele não for bem tratado, então essa questão dos esgotos, a destinação, eles têm que ser realmente colocados em locais que esse solo não vai ser reutilizado pelo homem para a produção de nada, né? Porque qualquer coisa que for colocado no solo que tenha a ver com lixo, essas coisas, vão causar doenças. Então, transmissão de doenças. Existem duas formas de transmissão, né? Através do solo. Tem a diretamente e tem a indiretamente. Qual é a diferença? Que a diretamente, o contato do homem com o solo é com o solo contaminado, né? Quando o homem tem contato realmente com o solo. E indiretamente é através do ar, das águas, dos alimentos contaminados. Então, tem a diferença. Vocês podem hoje perceber essa diferença. Também podem se precaver. Então, sobre o saneamento básico, foi isso que eu quis repassar, né? Em próxima aula iremos estudar tratamento da água. Vocês irão praticar o que vocês aprenderam hoje, utilizando um TD, né? E eu desejo para vocês bons estudos. Até a próxima!